E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Erika Felipusso. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial para vocês. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Se vocês precisarem de um RP para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Flex Life Desenvolvimento de Sistemas está aqui para ajudá-los. Entre em contato com eles que eu tenho certeza que eles poderão trazer a melhor solução para sua empresa. Temos também, pessoal, a Erika Arte em Letras, que desenvolveu a arte das nossas canecas. Então, se você precisar de arte, seja para paredes, vitrines, canecas, entre em contato com a Erika Arte em Letras, o arroba dela tá aqui logo abaixo. Também temos a Daglin Store com produtos excepcionais. Entre em contato com ela e já adquira o seu, nós usamos e recomendamos. Temos também Gabriela Costa, maquiadora profissional e artística. Então, se você precisa de maquiagem, seja para sua festa ou para alguma ocasião especial, procure pela Gabriela Costa. E hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado super especial. Eu conheço ele desde que eu me entenda por gente, né? São anos aí de convivência, né? E eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho ele que hoje, né, é lutador, está morando ali na cidade de São Paulo atualmente. E hoje veio nos prestigiar aqui, contribuir um pouquinho e compartilhar com vocês um pouco mais sobre a história dele. Então receba com muito carinho, João Mendes. Eu agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Fico muito feliz pelo convite e vou poder falar um pouquinho da nossa história aí, como que foi minha trajetória na luta, minha ida para São Paulo, da nossa equipe Shootbox também. A gente tem bastante coisa para agregar aí. Que bom. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, né, João? E para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho de quem é você, se apresenta para o pessoal. Meu nome é João Mendes, o pessoal me conhece como Sorriso, todo mundo me chama assim, então acho que o pessoal nem sabe meu nome direito, o pessoal todo conhece como Sorriso e ficou e já era. Eu sou lutador de MMA, pratico lutas desde os 15 anos de idade, faz um tempinho bom já, hoje tenho 28, então 29, então faz uns 14 anos, vai fazer 15 anos. E, cara, a luta, assim, foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, assim, sabe? Desde o início. Então, a minha vida, eu vivo disso hoje. Minha vida é a luta, assim. Tudo na minha vida é tudo relacionado à luta. 24 horas por dia é luta. E eu tô muito feliz com isso. Lutando de dia, lutando de noite, lutando no sono. No sonho, né? E tá tudo certo. Sempre, o tempo todo. Ô, João, conte um pouquinho pro pessoal, né, que ainda não te conhece. Como que foi ali o início? Você falou que aos 15 anos você encontrou ali na luta, né, o seu prazer, digamos assim. Só que quem era o João antes dos 15 anos ali, antes de encontrar a luta? Esse João, ele gostaria de ter uma outra profissão, digamos assim, ou não? Quando você se encontrou na luta, era aquilo e pronto. Na verdade, a luta sempre foi uma coisa que eu fui apaixonado, assim, sabe? Desde muito novinho, acho que veio um pouco do meu pai, que meu pai sempre gostou muito de filme de luta. Então, desde muito novinho, eu lembro de estar na sala assistindo com meu pai filme de luta, Jet Li, aqueles filmes bem raiz mesmo, assim, que os caras pulavam de árvore em árvore, parecia que os caras estavam voando, assim, sabe? Então, eu sempre tive esse contato com luta, assim, e eu ficava vidrado nisso. E a minha infância, eu sofri bastante bullying na minha infância, assim, sabe? Tipo, eu era gordinho, baixinho, então eu sofri bastante bullying. E meu sonho, assim, era aprender a lutar. Eu queria lutar, aprender a lutar para me defender, para te falar a verdade, sabe? Eu queria que isso parasse, esse bullying parasse, parasse de sofrer bullying na escola, de apanhar, assim, muitas vezes que eu apanhava mesmo. Hoje, os meninos que faziam bullying comigo me mandam mensagem até hoje, falam, nossa, cara, se resolver se vingar agora, você tá ferrado, porque... Estamos lascados. Assim, é coisa de criança, não tem jeito, mas eu sempre quis, uma vontade que eu sempre tive, assim. Eu até me emociono muito a falar disso, porque dificilmente a gente conhece pessoas que conseguiram fazer da vida aquilo que elas sonharam quando era criança, sabe? Sim. Então, desde muito novo, assim, eu sou vidrado em luta e hoje em dia eu fico muito feliz em poder estar nesse meio, sabe? Realizado. Tô muito realizado com isso. E o início, assim, foi um pouco difícil, porque meus pais não apoiavam, sabe? Não tinha muito apoio dos meus pais, assim, eles não gostavam muito do esporte. Então, não tinha lutas aqui em Orlândia também, era muito pouco. Se eu não me engano, tinha judô só, mas eu não me interessava muito, tinha Kung Fu também. Então, foi quando o Júlio, que é meu professor, né, o Júlio Rodrigues, da Absoluta, ele abriu a academia aqui, na época era na Rua 8 ali, quase na ponte, na Rua 8.
E foi quando eu resolvi fazer o Muay Thai, sabe? Tipo, no começo meu pai também não apoiou, mas eu sempre tive minha irmã, assim, que a minha irmã sempre me apoiou muito, assim, em tudo, desde o começo, desde o início, sempre acreditou muito em mim, sabe? E eu lembro que eu fui pedir ajuda para ela para fazer, porque não era um projeto social, a gente tinha que pagar. E como eu era muito novo, não tinha apoio do pai, eu precisava do dinheiro Sim. para pagar a academia, né? Então, a minha irmã, ela trabalhava com período escolar, e eu falei, ó, se não tem um emprego pra mim, me dá um emprego pra trabalhar com você e tal, pra poder pagar a academia. Ela falou, ah, mas não dá, está no começo, não consigo te pagar bem por causa disso. Eu falei, não, você me paga a academia pra mim que tá ótimo. Então a academia tipo, custava R$ 60, eu trabalhava com ela todo dia, ela ia lá pagava a academia pra mim poder fazer. Então, tipo, eu comecei assim, sabe? Então foi bem legal, assim, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E depois disso, não larguei mais. Foi só vivendo de luta mesmo. Inclusive eu comecei, né? Eu fiz umas aulas, acho que eu fiz umas 2, 3 aulas Fez com o aula João, né? experimental. Você não fui eu que te dei aula ainda, né? Foi quando eu Foi. que te dei aula, assim, eu lembro. Fez eu e a Gabriele. Aham. E aí eu parei. Né? Mas tudo Aí eu bem. descobri que não era para mim. Foi umas 2 aulas, eu acho, né? Graças a Deus. E aí eu parei no meio do caminho. Então você começou com Muay Thai. Comecei com Muay Thai, sim. Eu comecei com Muay Thai, coisa de 2, 3 meses depois eu fui pro Jiu-Jitsu já, porque logo do início o meu foco sempre foi lutar MMA. Então eu via as lutas assim que eu comecei a lutar, eu via, acompanhava bastante MMA, então eu queria fazer aquilo e a gente precisava do Jiu-Jitsu também. Então, tipo, eu comecei com o Muay Thai com uns 15 anos, um mês depois, mais ou menos, um mês e meio, eu comecei o Jiu-Jitsu também. Então, foi me acompanhando juntos os dois. Que bacana. E quem foi sua inspiração, né, quando você era criança, que você se inspirava, achava um lutador bacana? No início, assim, eu via muito o Anderson Silva, Vanderlei Silva, que na época eram as lendas da época, né? Na época do Pride, eram os caras que estavam em destaque aqui no Brasil. Inclusive, eles eram da Shootbox, é outra coisa assim que eu fico muito feliz, porque, tipo, eu sempre via aqueles caras com o mestrão lá, com o Rudimar, entrando nas lutas com aquela bermudinha com o símbolo da Shootbox, assim, e eu falava, nossa, pra mim era demais, assim, ver aquilo, sabe? E só de eu poder estar carregando esse nome hoje, eu olho pra trás assim e falo, pô, velho, exatamente onde eu queria estar, eu tô hoje, sabe? Então, tipo, é uma coisa bem legal, assim. O meu eu de 15 anos estaria orgulhoso de mim. Sim, exatamente, estaria, Ô, João, e você se recorda da sua primeira luta? Sim. Como que foi? Ó, minha primeira luta foi amadora, né? Foi um Muay Thai amador. Na época, como era, tipo, a luta não era um esporte muito grande, muito falado igual é hoje, né? Apesar de ser pouco tempo, mas cresceu muito, nos tempos dos anos pra cá. E a minha primeira luta foi de Muay Thai, foi em Ribeirão Preto. Só que não tinha. Eu tinha 16 anos, 17 anos, eu acho. E não tinha juvenil na época, não tinha categoria juvenil. Então era só. Se eu quisesse lutar, eu poderia lutar, mas eu tinha que lutar com os adultos. Nossa. Então, tipo, eu tinha 16 anos, fui fazer uma luta tipo, fui fazer a luta, o cara do outro lado tinha acho que uns 30, 25 Meu anos. Então, Deus. tipo, eu era um molequinho lá e o cara fortão gigante, assim, sabe? Eu perdi essa luta, infelizmente eu perdi, mas foi uma luta assim como a gente começou ali na parte do Muay Thai, só que o Muay Thai tem algumas quedas. E depois que a gente começou ali, que a luta deu uma esquentada, o cara, acho que você viu que seria mais fácil pra ele, começou a me segurar, que ele era mais forte, me segurar e me derrubar. Então ele ganhou de mim nas quedas, assim, acho que deu umas 5 quedas no meio da luta, acabou ganhando a luta. Mas foi uma experiência muito boa, assim, depois disso eu falo assim que a gente aprende bastante quando a gente sofre uma derrota, assim, mais do que a vitória em si, sabe? E depois disso eu fiquei mais ainda enganado em luta, assim, não foi um impulso pra mim, assim, sabe? Tipo, foi bem legal. E Você qual lembra? que foi a sua luta mais marcante? Cara, a minha luta mais marcante foi uma luta que eu fiz no SFT, foi em janeiro de 2018, eu acho, de 2017, contra o Edson Júnior. Porque até então, todas as minhas lutas tinham sido muito rápidas, assim, a minha luta mais longa tinha sido 2 minutos. Tipo, eu chegava na luta, pegava, grudava o cara e finalizava já, sabe? Algumas foram por nocaute também, mas tipo, teve uma que durou 37 segundos. E essa com o Edson Júnior era um cara muito forte, muito duro. Ele me derrubou 2 vezes no primeiro round, que foi 2 knockdowns que ele me deu, né? Que é quando o adversário acerta um soco, acerta um golpe e a gente cai. E ele me acertou 2 golpes no primeiro round. Ainda no primeiro round eu consegui reverter isso. E fui pro segundo round também, voltei um pouco melhor, consegui vencer o segundo round. No terceiro round eu consegui finalizar ele.
Então foi muito marcante, assim, pra mim, porque eu nunca tinha feito uma luta tão longa e eu nunca tinha apanhado em luta também, assim, sabe? Então, tipo, como é... O susto, assim, de tomar aquele golpe primeiro, quase cair, quase perder a luta, tinha sido a primeira vez, assim, sabe? Então, pra mim, essa luta ficou muito marcada. E teve uma duração de quanto tempo, mais ou menos? Ela durou 3 rounds, cada round é 5 minutos. Então, Nossa! foi 15 minutos de luta, praticamente. Faltando 1 minuto, 2 minutos pra acabar a luta, eu finalizei. A partir do segundo round, eu fui um pouco melhor na luta, já que eu tava ganhando já, sabe? Mas o Aham. primeiro round foi bem difícil, uma luta bem dura no primeiro round. Inclusive, eu saí cortado, saí bem machucado. Sai de 37 segundos pra 15, bem dizer. 10 minutos é Um pulo bem demais, né? É alto. bastante, E como que é esse processo da luta, João? Porque você falou que tem essas categorias, né? Eu não sei se é esse o nome. Né? Que tem por finalização, tem por Nocaute. Isso. nocaute. Como que funciona isso dentro da luta? Pra quem não, para quem é totalmente leigo, assim como eu. Assim, tem 3 formas da gente ganhar a luta, né? A primeira, uma delas é por nocaute, que é quando eu acerto um golpe no adversário ali que ele não consegue lutar mais, então o juiz para a luta. Não é igual o boxe, que abre a contagem, não tem contagem, nem nada disso. Então, tipo, vai até o último momento, assim, na hora que o árbitro vê que o adversário não tá se defendendo, que o adversário não pode lutar mais, não consegue lutar mais, eles param a luta. Aham. Aí, nesse caso, é o nocaute. Tem a finalização, que é mais no jiu-jitsu, que é quando eu pego uma chave de braço, um armlock, um mata-leão, alguma coisa assim, o adversário bate, ele desiste da luta. Na finalização tem a chance do adversário desistir. E tem por pontos, que vai até os 3 rounds, né? Que são 3 rounds ou 5, depende, 5 se for de cinturão. De 5 minutos. E aí os árbitros laterais decidem quem ganhou a luta. Então quem se destaca melhor nos rounds, quem venceu mais rounds acaba ganhando a luta. Então tem essas 3 formas de vencer. Ah, entendi. E teve um momento da sua vida também, né, que você passou ali pelo fisiculturismo. Sim. Você tinha pretensão em seguir ou não? Não, não. Eu sempre gostei de luta, eu sempre tive o sonho de lutar mesmo assim. Então teve uma fase que meio que eu dei uma desanimada, que eu falei assim, me afastei um pouco da luta. Só que eu sempre, tipo, eu falo que quem é atleta nasce atleta, não tem jeito. Então eu comecei a me envolver com musculação e tudo que eu faço, tudo que eu quero fazer 100% ali, Sim, sabe? Eu quero me aham. dedicar. Então eu acabei me envolvendo tanto na musculação que eu acabei melhorando, ficando maior, aí surgiu alguns amigos meus falaram para ir competir fisiculturismo, inclusive eles iriam também, a gente estava treinando bastante para isso, só que eu nem cheguei a competir, para te falar a verdade, porque não era uma Aham. coisa que eu queria de verdade, então na hora que chegou naquela fase ali mais difícil, tudo que você tinha que se regrar mais ali, que é para perto de competição, eu falei, pô, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, e acabei não indo mesmo. Então foi meio que, tipo assim, foi meio que um substituto para aquela vida de atleta que eu tinha como a luta, assim, sabe? Mas meu foco mesmo sempre foi a luta, sempre gostei mais da luta mesmo. E o que você fala, assim, para essa juventude, né? Para esses adolescentes que sonham, né? Que não seja na luta, mas, né? Que tenham um sonho. O que ele precisa ter, né? Para tornar esse sonho real, né? Vocês aí, principalmente lutadores, né? Atletas, fala muito de disciplina. Sim. O que você falaria para esse pessoal ali Ó, que quer persistir nesse sonho? eu acho assim que, como você falou, acho que a disciplina é o mais importante, porque a gente precisa muito da disciplina, principalmente no esporte, em tudo Sim. que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que, além de ter o sonho de querer fazer aquilo, a gente tem que aprender a olhar pelo caminho. Então, aproveitar o processo, assim, sabe? Então, tipo, eu tenho o sonho de entrar no UFC. Só que eu preciso olhar a caminhada, cada degrau por degrau até chegar no UFC. Então, tipo, se eu ficar olhando só no final, só no objetivo final, eu não consigo enxergar o que eu preciso fazer para chegar O até lá, caminho, o né? caminho. Então, tipo, acho que isso é o principal, saber o que você precisa fazer, para os pequenos passos que você precisa dar para chegar no objetivo final ali. E o principal é disciplina e não desistir. Eu acho que não desistir porque a gente tem que entender que nunca é um caminho reto. Tipo, a gente imagina, a gente tem um sonho, a gente imagina que vai começar e o negócio vai explodir, vai ser só subida, e não é assim, às vezes você sobe, às vezes você segue reto, às vezes você cai, tem que subir de novo. Às vezes tem que A gente descer tem um que descer um pouquinho. pouquinho. Então, tipo, a gente tem que entender. O principal é entender, tipo, que a vida, assim, não é um conto de fadas, assim, sabe? A gente tem que entender que a gente tem aquele objetivo, mas no caminho a gente vai ter dificuldades e a gente tem que estar pronto para enfrentar essas dificuldades. Acho que esse é o principal, conseguir alcançar o objetivo. Entendi.
João, e aí chega, né, na sua vida uma oportunidade, né, de ir para São Paulo, realmente atuar como lutador ali, como professor de Muay Thai? De Muay Thai, isso. Muay Thai. Como que foi esse processo? Como que esse convite chegou até você? Na verdade, a gente tem a nossa equipe aqui, né, absoluta, que é do Júlio Rodrigues, que é meu professor desde os 15 anos, sempre foi meu professor. E aqui é shootbox também, sabe? Então, tipo, a gente ia lá treinar várias vezes. Aqui eu já representava shootbox por conta do meu professor. E depois de treinando, representando a equipe e tudo, chegou um momento que o próprio Júlio chegou em mim e falou assim que ele achava que era o momento de eu ir para São Paulo, porque assim, eu sou muito grato por toda a equipe, a gente tem uma equipe muito boa, os professores, os atletas aqui sempre deram muito suporte, sabe? Sim. Meus amigos de treino, jiu-jitsu, Muay Thai, tudo é excelente. Só que é o que o meu professor o Júlio sempre me falou, que tipo, querendo ou não, Orlândia a gente chega até um teto. Sim. Então, se a gente quiser ir além daquilo, a gente tem que querer mais, tem que buscar mais. E ele achou que era o momento de eu ir para shootbox mesmo, morar lá em São Paulo, na equipe principal mesmo, para estar treinando com o pessoal lá, com os lutadores profissionais, com o pessoal do UFC, com o pessoal dos eventos grandes, para conseguir me nivelar ali e conseguir chegar num nível maior ali no esporte, sabe? Como que foi esse desafio, assim? Vamos supor, hoje eu tô em Orlândia, amanhã já estou em São Paulo. Olha, para te falar a verdade, o pessoal todo mundo pergunta isso, porque acha que tipo, é uma mudança bem difícil, assim, Repentina. sabe? Além de ser repentina, é muito diferente, porque tipo, Sim. aqui, interior, tudo, é uma vida muito mais tranquila, sabe? Só que, cara, eu acho que eu tava tão. Minha vontade da luta, assim, e o ambiente de estar treinando, estar no meio de atletas, assim, é tão bom, assim, é tão motivador, que pra mim foi, tipo, não foi tão difícil, assim, estar lá, sabe? Eu tenho uma vontade. Inclusive, a Vitória até fala, tipo, que eu venho pra cá, parece que eu quero ir embora, quero voltar pra lá, sabe? Parece que eu me encontrei lá por conta do esporte mesmo, assim, sabe? Então, Já virou paulista. já, praticamente. E que nem você falou que no começo seus pais eles não apoiavam muito. Como é que foi essa transição até eles entenderem que realmente não era uma brincadeira de criança, que agora tá se tornando algo sério, até a sua mudança para São Paulo? Assim, hoje em dia eles não gostam muito até hoje, né? Mas eu acho assim que, tipo, dificilmente um pai ou uma mãe iria gostar, porque é um esporte um pouco violento, Sim. assim. É meio difícil você ver seu filho em cima do octógono saindo na mão com outra pessoa, né? Tipo, se machucando. Mas eu acredito que eles começaram a entender depois mais, assim, começaram a apoiar mais depois que eu sofri uma lesão, que eu passei por uma cirurgia. E foi um momento bem difícil, assim, na carreira, assim, no esporte, né? Pra qualquer atleta, acho que o momento mais difícil é quando o atleta sofre uma lesão, precisa fazer cirurgia, ficar longe do esporte. E todo momento, assim, eles viram que, tipo, tudo que eu passei, de cirurgia, dor, tudo que eu tive que fazer, e sempre focaram naquilo, sabe? Então, acho que por eles verem que eu não desisti, que eu passei por tudo aquilo sem desistir, sem nem pensar em desistir, acho que eles entenderam mais e começaram a apoiar mais, assim, sabe? Então, eles viram que era realmente aquilo que eu queria. João, você falou assim dessa lesão, né? Como que foi? Você falou que foi um momento muito difícil, em que nenhum momento você pensou em desistir. Esse seria um dos seus piores momentos dentro da luta? Sim, acredito que sim. Porque, assim, quando eu sofri essa primeira lesão, porque já sofri outra depois de fazer outra cirurgia, mas quando eu sofri essa primeira lesão, eu tava vindo uma sequência muito boa de vitórias. Sim. Eu tava, não, tipo, nunca tinha perdido, na verdade, e na minha carreira profissional ali, né? E tava vindo bem, tava no evento grande aqui no Brasil. E essa lesão, eu tive essa lesão na luta em si. Então, tipo, eu tava lutando, tava ganhando a luta novamente, fui defender uma queda, meu ligamento do joelho rompeu. E tentei continuar lutando ainda, tipo, na hora a dor passou ali, eu segurei um pouco, tentei continuar lutando, só que nunca tinha sofrido uma lesão, nem fora do octógono, nem na luta, né? Então, por falta de experiência, eu poderia ter segurado a luta embaixo, finalizado o cara e acabado a luta ali, mas por falta de experiência, eu ainda quis continuar na luta, deixei o cara levantar e ainda por cima deu uma joelhada que o joelho machucaram no cara. Então, tipo, eu dei uma joelhada, na hora que eu pisei no chão, o joelho não funcionou mais, aí começou a doer muito, foi onde o árbitro parou a luta porque viu que eu tinha machucado. Então, a minha primeira derrota na carreira profissional foi assim. Então, isso já foi muito difícil, porque até falei na época que eu preferia ter perdido lutando, tipo, ali um cara bom, duro ali, ganhando, e o cara ganhando de mim do que perdido por lesão, assim, sabe?
E isso foi um ano praticamente depois disso. Eu não sabia se eu ia fazer cirurgia ou não. Então, tipo, foi uma fase bem difícil, que eu não tinha plano de saúde, não sabia se ia poder fazer cirurgia ou não. Graças a Deus consegui. A Vitória também me ajudou bastante. Se não fosse ela, acho que eu não teria conseguido fazer, sabe? E, e depois da cirurgia, você fica mais, foi mais ou menos uns 3 a 4 meses para eu poder fazer algum esporte de verdade, assim, sabe? Poder andar de bicicleta, por exemplo, correr, Aham. fazer uma coisa assim. Então, para quem é atleta, que é acostumado a fazer 3, 4 treinos por dia, você ficar em casa parado, deitado na cama com o joelho para cima é complicado, tipo, é bem difícil, sabe? Então, e eu fui poder lutar depois, só depois de um ano, assim. Então, tipo, eu fiquei um ano praticamente só me recuperando dessa lesão. A recuperação, assim, é normal, tipo, no entanto, assim, acho que é mais psicológico. O psicológico da gente fica bem abalado, assim, ainda mais vindo de várias vitórias, tudo, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu superar isso. E como foi o seu retorno pós-cirurgia? Ó, assim que liberou pra lutar, que me liberaram pra lutar, veio a pandemia. Então, tipo, na hora que eu ia voltar a lutar, veio a pandemia, cancelaram todos os eventos de luta. Então, eu fiquei, tipo, 3 anos sem lutar. Alguns meses antes de eu voltar a treinar, cheguei a ficar uns 6 meses sem treinar também, por conta da pandemia, academia fechada, eu não estava dando para fazer. E logo depois eu fui para São Paulo. Então, tipo, assim que liberou tudo, eu fui para São Paulo. E eu voltei, então eu voltei realmente a lutar lá, sabe? Então, assim, eu tava com muita vontade. Geralmente o pessoal, a gente toma cuidado para não voltar com um pouco de receio, um pouco de medo, ainda mais por causa da Aham. lesão, né? Mas a gente trabalhou bastante psicológico e eu tava com muita vontade de treinar, então consegui voltar a lutar bem. Vim com vitória novamente, voltei ganhando já, então deu tudo certo. Que bacana. E lá vocês têm acompanhamento psicológico, assim, geral ou foi mais específico por conta da lesão? Sim, na verdade, até eu ir para São Paulo não tinha, era eu por eu mesmo, assim, pelos amigos, a família de todo mundo que tá perto, sabe? Mas como a gente é tão focado, assim, no objetivo, a gente acaba deixando um pouco de lado essa parte, tenta não deixar tanto o lado emocional tomar conta, assim, sabe? Agora, na Xbox, a gente tem bastante suporte, então a gente é uma das únicas, a gente é a única academia de luta no mundo que tem plano de saúde. Então, isso é uma coisa que o Diego conseguiu pra gente, sabe? E esse plano de saúde que a gente tem da Prevent Senior, ele engloba tudo. Então, a gente tem fisioterapia. Essa última cirurgia que eu fiz foi por eles. Então, tipo, provavelmente se eu não tivesse lá, seria outra fase difícil, assim, porque eu machuquei num dia, na outra semana eu tava operado já. Então, foi uma coisa muito rápida, assim, sabe? E os fisioterapeutas são os melhores também. E a gente tem um psicólogo lá também que cuida da parte psicológica da gente. Então, a gente tem todo o suporte agora, tipo, é excelente, não tenho o que falar. Então, agora sim, agora antes foi mais difícil, agora tá mais tranquilo, tá bem melhor. Ô, João, esses dias, né, tem uma moça que trabalha comigo que ela faz treino, né, e tudo mais. E aí eu falei, comentei sobre você, né? Falei, eu tenho um primo lutador, né, tal. E aí ela foi ver alguns treinos seu, né? Aham, E vocês treinam com equipamentos super modernos sim. lá, né? Porque são diferenças discrepantes, né? De algumas academias que a gente conhece e tudo mais. É, Você se habituou muito rápido, assim, naquele ambiente, porque você tá dentro, né, da Shootbox, que é de um lutador também, né? Bem renomado. A Shootbox Diego Lima é do Diego Lima, na verdade, né? Tem Shootbox no Brasil inteiro, mas ele é Shootbox Diego Lima. Ele não é lutador, hoje em dia ele é head coach, né? Que ele é a Aham. cabeça ali, quem coordena tudo ali, nossos treinos, nossa carreira profissional de atleta, tudo. Mas ele já foi lutador, mas agora ele só tá na área de administrar ali a gente e cuidar Aham. da nossa carreira de atleta, assim. Ah, entendi. E aí você se adaptou muito rápido ao ambiente. Assim, eu já conhecia a galera, já conhecia o pessoal de lá, porque eu ia bastante pra lá. O Charles, que é o Charles, eu acredito que você está falando, é o Ah, Charles é. Oliveira, é o dono do cinturão hoje no UFC, né? Sim, é Eu isso. conheço ele desde os 19 anos, tipo, ele nem ia a gente nem era Xbox ainda, eu já conhecia ele, eu tinha treinado com ele. Então, eu já conheci ele há bastante tempo. E o pessoal da Xbox, cara, eles são, tipo, porque a gente fala que hoje a gente fala que a gente é uma família, né? Eles sempre falaram, mas eu Sim. faço parte disso agora. E porque realmente é mesmo, tipo, é uma equipe assim que, cara, é fora de série, assim, tipo, o Lima sempre fala isso pra gente, sabe? Que a vitória de um lá, a derrota de um é a vitória de todas. Então é 30, 40 atletas ali que estão todos buscando o mesmo objetivo e estão todos ali um pelo outro, sabe? Esse é o diferencial da nossa equipe. Que bacana. Então, tipo, a gente não. O atleta que tá lá, ele não tá pensando só na carreira dele. Ele pensa também em ajudar o que tá do lado dele, sabe?
Então a gente é uma família bem grande, então é bem fácil se habituar lá. E o Lima, ele tem, tipo, apesar de ele ser um head coach, empresário, tudo, ele puxa muito para esse lado da família também, sabe? Então, tipo, ele fala, tipo assim, ele permite que qualquer atleta chegue lá, então qualquer um pode ir lá, pode treinar, só mandar mensagem para ele, fala, Lima, eu quero fazer parte da equipe, tudo. Só que ele prioriza, assim, pessoas boas. Então ele não se preocupa se você tem 10 vitórias, Sim. se você só ganha, se só perde, não. Ele quer pessoas boas do lado dele, porque ele fala que a parte técnica, a parte profissional a gente consegue trabalhar, mas a parte como pessoa não. Então a equipe cresceu tanto, eu acho, por conta disso, sabe? Por causa das pessoas que estão ali, então é muito fácil se habituar, porque é um ambiente bem familiar, sabe? E a Chutebox, né, hoje ela tem um papel social também muito Sim. importante, né? Porque hoje, além de você ser um atleta, né, da Chutebox, você também é um profissional ali dentro, né, da aula para as crianças de um projeto que tem dentro da Chutebox. Conta pra gente esse projeto, esse instituto, né? Assim, ali a área que a gente treina agora é um instituto, né? Ele é sem fins lucrativos. É o Instituto Diego Lima, que é o nome do nosso professor, né? Nosso head coach. Ali sempre foi, na verdade, ali. Agora a gente abriu para um espaço para crianças carentes, crianças que vêm de situações de risco, né? Mas sempre foi, na verdade, ali é um espaço onde o Lima, vem pessoas de todo o país, então tem atletas ali até de fora, tem atletas ali do Peru, do Maranhão, de Alagoas, de Manaus, tem atleta do Brasil inteiro, e realmente ali é um lugar que o Lima realmente muda a vida das pessoas ali, sabe? Então tem pessoas ali, tem atletas que não tinham muitas condições e ele consegue trabalho para esses atletas, coloca a gente para dar aula, para a gente conseguir sustentar, conseguir ganhar esse dinheiro. Hoje a gente tem aula lá de educação financeira também, então ele ensina isso, passa isso para todos os atletas profissionais. Tem os atletas amadores também, sabe, que ele dá total suporte também. A gente vai ter aula de educação jurídica também, então tipo, ele proporciona um ambiente bem, assim, se você não, mesmo que você não se destaque no esporte como lutador, você consegue se destacar na vida de alguma forma. Então, ou você vira um professor, ou você tem aulas ali, você aprende, que todo mundo ali vai crescer de alguma forma, sabe? E agora a gente abriu o Instituto para Crianças Carentes, que em parceria com uma Casalar, são crianças em situações de risco lá, adolescentes, na verdade. E a gente está tentando trazer essas crianças também para mostrar um pouco do que é a família shootbox, não só disciplinar a luta, assim, tudo, mas mostrar o que é a família, assim, também. Porque muitas vezes eu acredito que o que leva as crianças em situações de risco assim a optar por caminhos não tão bons assim na vida é um pouco da falta de estrutura familiar, sabe? Então a gente conseguindo, eu sempre tento passar para os alunos o que é essa família shootbox. Então eu tenho um vínculo muito bom com esses alunos hoje, eles gostam, me tratam assim, tipo, não é aquele negócio engessado, assim, como se fosse um Sim. exército, assim, sabe? Eles me mandam mensagem, me tratam como se fosse da família deles também, sabe? Quando eles não estão bem, eles chegam em mim, conversam, professor, não estou muito bem hoje, tal, eu converso com eles. Então, a gente conseguiu estruturar isso na família ali também, sabe? E logo, logo, se Deus quiser, a gente pretende aí, trazer essas aulas que a gente tem hoje para os atletas profissionais e amadores para eles também. Que bacana. E aproveitando só esse gancho, João, que você fala, né, da diferença que você faz na vida desses adolescentes, né? Como que você mudou enquanto pessoa, estando lá, em contato? Porque eu falo assim, é muito transformador quando a gente encontra uma outra realidade que não seja a nossa, né? Então, por exemplo, quando eu entrei ali no projeto Fique Vivo, quando eu ingressei lá na APAI, então a gente acaba mudando enquanto profissional, enquanto ser humano também, né? Nós tivemos aqui a Deise da APAI também, que falou, a Deise e a Janaína, que também falaram um pouco sobre a transformação de vida quando elas estiveram naquela realidade. E você, o João que saiu, o João lá de 15 anos, que passou por toda essa trajetória, né? Hoje está na academia, que um dia sonhou lá quando pequeno. Poder proporcionar a essas crianças, ser um canal de referência para elas, onde elas contam com você, onde elas têm muitas vezes você como inspiração. Então, o que isso mudou na sua vida, assim? Você mudou o seu olhar em alguns pontos na sua vida? Assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito bem, diga assim, muito dura, assim, pra te falar a verdade, tipo, nunca fui muito emotivo. Então, eu consegui trabalhar com essas crianças hoje, acho que me puxou um pouco mais meu lado emotivo, assim, sabe? Consegui enxergar mais a realidade das crianças
E porque pra mim é sempre assim, tipo, acontecer alguma coisa, para de chorar, chorão, tipo, esse tipo Aham. de coisa assim, Sim. sabe? Negócio de que homem não chora, essas coisas assim, de Sim, aham. sempre eu escutei muito isso, sabe? Então eu sempre fui muito duro, sempre fui muito fechado. Sim. E hoje, vendo essas crianças, vendo a situação delas, a parte emocional, eu acho que consegui abrir um pouco mais isso sim, sabe? Entender de forma melhor também. E eu acho por questão também, questão de tentar melhorar como pessoa, assim, ser um exemplo, igual você falou, ser um exemplo para eles, que eles me olhem e realmente sejam alguma referência do que eles podem se tornar um dia, sabe? Então, tipo, eu tento a todo momento melhorar assim, como pessoa e passar coisas boas para eles, sabe? Tanto parte racional, assim, de ensinar para eles como a vida funciona e tudo, quanto daquele apoio emocional também, sabe? Que às vezes eu acho que na minha infância faltou um pouco, talvez por eu ser mais fechado. Então, com essas crianças eu consegui entender isso um pouco mais, assim, esse lado emocional um pouco mais, sabe? Que bacana. E são projetos assim que mudam muito a vida das pessoas, Sim, né? Porque mudam se você bastante. para pra pensar, acontece muitas das vezes a criança não ter uma base familiar legal, como você mesmo disse, e o esporte, muitas vezes ele tem o poder de transformar a visão dessa criança e fazer com que ela transforme a própria casa, muitas das vezes. Porque você ter uma visão ali onde o que você acredita é possível, o seu sonho é possível de se realizar. Mas de sábado a gente não tava tendo esse problema, né? Não, primeiro sábado. É. Aí eu posso tossir. Parece que tá parado aqui na porta, né? É porque para aqui, aí os bonequinhos dançam aqui na frente. Entendi. Que tem um espacinho aqui no banco. Você vai ter que voltar no seu raciocínio. Eu Então, vou perder. Você tava falando sobre o quê? eu tava falando sobre a importância de ter Depois você. isso nas crianças. Vai lá. Peraí. Então vamos lá, né? Reconstruir o Tá pensamento. segurando a tosse. É. Então, esses projetos eles são muito interessantes porque eles trazem uma base melhor para essas crianças que não têm uma base familiar muito estruturada. Porque às vezes a criança ali ela está mal na sua casa, assim, não tem apoio familiar e através do esporte, através de um conselho que você pode estar dando e que muitas vezes você não percebe o quanto que isso traz de apoio, faz a diferença na vida dessa pessoa, acaba mudando a própria família, os próprios pais. Que é até uma coisa que a gente comentou no último vídeo, é que muitas das vezes as pessoas falam que não adianta fazer eventos para trazer à consciência assuntos mais adultos para crianças muito pequenas. Porque a criança não entende. Só que, na verdade, elas entendem tanto que são capazes de transformar a visão dos adultos, entendeu? Então, esses projetos são magníficos e eu, tipo assim, fico encantado com você estar participando disso, estar trazendo essa realidade para crianças que muitas vezes não poderiam, entendeu? Isso é muito bacana. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para elas. Eu tento mostrar isso o tempo todo, sabe? É importante a importância da nossa equipe também, porque, tipo, fala para elas, tem adultos de todo mundo querendo vir para cá treinar com a gente. E, tipo, elas estão ali, vocês estão aqui. Eu tenho muito adulto querendo estar aqui e vocês estão, entendeu? Então aproveite essa oportunidade. Eu tento o tempo todo mostrar para elas, tipo, que muitos ali às vezes nem querem lutar de verdade, ser lutadores, mas eu tento levar o que a gente faz dentro da luta para a vida fora da luta também, então eu uso o exemplo o tempo todo, assim, sabe? Eu tento usar o treino, as atividades dos treinos, como alguma coisa que elas podem levar para fora dali, sabe? Isso é incrível, cara, porque, tipo assim, agora já faz um tempo que eu tô dando aula para elas, e eu consigo ver muito, assim, a mudança que elas tiveram, assim, de pensamento, sabe? Eu ia te Então, hoje em perguntar dia, isso. elas mesmas se tratam como uma família, então eu lembro que, tipo, elas chegavam lá, tem uns que tem mais dificuldade, alguns têm alguns problemas assim mais cognitivos, sabe? Então, no começo, umas riam das outras, foi tipo, ele ria que o outro não conseguia fazer, e eu comecei a conversar melhor com elas, explicar. Então, hoje, os alunos que têm mais facilidade já começam a pegar os alunos com mais dificuldade, e eles mesmos chamam ele para fazer, vem cá, faz assim, faz mais assim, eles ensinam, sabe? Então, eu consegui transformar eles e fazer eles enxergar que aquilo ali é uma família que a gente precisa um do outro para crescer, sabe? Então, isso é uma coisa, tipo, uma das coisas mais gratificantes para mim é isso, é ver a evolução que eles estão tendo mentalmente, assim, nem tanto
por questão física, assim, na luta, mas mais mentalmente entre eles mesmo, assim, como família mesmo, sabe? Eu falo que a Chutebox, ela tem plantado, né, nos corações dessas crianças, desses adolescentes, né, e serão frutos, né, Sim, futuramente, com que certeza. vão semear novamente, sementes já estão semeando, provavelmente, né, e ter essa mudança, né, de mentalidade, né, de perder aquelas crenças limitantes que, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, e ver como que é transformador realmente para essas crianças, né, para esses jovens, adolescentes que estão ali, aprendendo a ter disciplina, compromisso, responsabilidade, né, que é tão exigido nessa parte, e a empatia, né, de colocar no lugar do outro e entender, não, se ele não está conseguindo e eu posso ensinar, então eu vou lá e vou estender a minha mão, né, é realmente esse pensamento de unidade, né, de família, e que bom, né, eu fico muito orgulhosa de saber que você tem feito isso por essas vidas, né, que às vezes para a sociedade, às vezes não, em sua grande maioria, a sociedade tampa os olhos para essa população mais carente, para essa população que de repente não tem um acesso à informação, que não tem acesso à educação, e ter uma entidade, né, o Chutebox, para trazer outra realidade, proporcionar outra realidade para essas crianças e mostrar que não, vocês podem, vocês são capazes, vocês conseguem, se houver constância, se houver disciplina, vocês podem, né, dentro da sua realidade, elas vão conseguir, né, e elas acabam mudando também a sua própria realidade, né, porque às vezes pode ter alguma oportunidade, até mesmo dentro da Chutebox, de repente outras pessoas podem abrir portas para essas crianças, jovens, adolescentes, né, até mesmo nessa questão que é um projeto futuro, né, da Chutebox aí, proporcionar essas aulas tão importantes que eu acho que deveria ter no currículo de todas as escolas, que é a gestão financeira, né, ter todo esse segmento, todo esse suporte. E espero, né, que a Chutebox consiga colocar em prática esse novo projeto também, de proporcionar essas aulas para esses adolescentes, né, para que eu acredito que seria muito transformador para eles também, né? Já estão aprendendo a ser disciplinados, né, ali, e eu acredito que só somaria, só acrescentaria, né, para eles. Gente, assim, o nosso objetivo ali é pegar essas crianças, realmente dar um caminho para essas crianças, assim, para esses Sim. adolescentes, sabe? Então, tipo, e o Lima, ele já vem fazendo isso há muito tempo, com até os atletas mais velhos já. Sim. Então, tipo, a maioria dos atletas que estão lá, tipo, são crianças que vieram de comunidade, eles de um projeto social de outro estado, tudo. Então, ele dá um direcionamento ali que as crianças conseguem ter um objetivo de vida, assim, sabe? A pessoa, o atleta, o professor, todo mundo consegue ter um objetivo de vida. Inclusive o Charles ele veio de comunidade, né? Ele veio de projeto social e hoje em dia é o campeão do UFC. Então, tipo, foi uma trajetória bem longa, ele, tipo, tá há 11 anos no UFC, é uma trajetória bem longa, mas, tipo, ele conseguiu aquele objetivo de vida dele e ele veio de uma comunidade do projeto social. Então, isso é muito, acho que isso é muito importante para as crianças, bem Sim. legal. Só aproveitando um gancho do que você falou anteriormente, né, da dificuldade que as crianças tinham, quando a gente vê um atleta profissional que já está num outro patamar, você pensa que não tem dificuldades, porque você só vê ali o final, mas ninguém enxerga o processo. Quais foram as suas maiores dificuldades em aprender golpes, alguma coisa assim, que mais te marcou assim, nessas dificuldades que mostram que mesmo com dificuldades é possível alcançar um objetivo, é possível crescer, entendeu? Sim, eu nunca fui um cara muito atlético, assim, sabe? Inclusive, tipo, eu sofria bullying, nunca fui bom de futebol, nunca fui bom de esporte nenhum. Tentei vários esportes, assim. Pra você ter noção, quando eu entrei na luta, assim, eu não sabia fazer nem polichinelo. O pessoal me falou, pô, você não consegue fazer um polichinelo, cara. Pular corda foi uma vida, assim, pra mim aprender, pra eu aprender, sabe? Meu professor tive que ficar 1 hora e meia me ensinando a pular corda e fez eu levar a corda pra cá. Falou assim, ó, você vai levar a corda, foi numa sexta-feira, e você vai levar a corda pra casa, você tem que voltar pulando na segunda. Eu lembro que eu fiquei na quintal de casa pulando e minha mãe falou, você tá doido, você vai ficar o dia inteiro pulando essa corda. Eu falei, eu vou ficar até aprender. Então, tipo assim, eu nunca tive muita facilidade em aprender as coisas assim, sabe? Nunca tive muita coordenação.
Mas eu acredito que isso foi até bom, porque entra naquele negócio que eu falei de não desistir, sabe? Então eu sempre tive que me empenhar muito para aprender a fazer os golpes, fazer tudo. Então a gente acaba dando um esforço a mais, e quanto mais esforço você coloca, mais acho que você acredita naquilo que você faz e mais gratificante fica também, sabe? Mas realmente assim, tem gente que tem mais facilidade, não é uma coisa muito difícil assim de se fazer. No Muay Thai um pouco mais fácil, acredito. Na parte de Jiu-Jitsu é um pouco mais complicado, que tem muitos golpes, muitas variações, né? Mas tudo é treino, tudo é treino. Então, até o cara que tem mais facilidade, o cara que tem mais dificuldade, ele tem que treinar. E quanto mais você treinar, melhor você fica. Eu tô na faixa marrom de Jiu-Jitsu hoje. E, tipo, parece que eu não sei nada ainda. E eu acredito que eu vou pegar a preta e também o pessoal, todo mundo que pega a preta fala assim, ó, a gente pega a preta e parece que a gente tá aprendendo tudo de novo. Tudo de novo. Porque, tipo, a gente nunca para de aprender. Então, é um processo de aprendizado constante, assim, sabe? Não para nunca. É só não parar e continuar treinando, se dedicar que dá certo. Ô, João, até uma curiosidade minha, né? Existem essas faixas, né, nas cores. Uhum. Qual que é eu não sei se tem um fim, né? Uma graduação ali. Vamos supor, marrom, preta, depois a preta tem mais alguma. Assim, no jiu-jitsu, a gente chega até a preta. Depois da preta, a gente tem uns dans, que é tipo um grau que coloca na faixa. Ah, tá. Então, tem alguns anos, tipo, cada 3 anos você pega um, depois aumenta. Então, tipo, é muito difícil você chegar na última fase de jiu-jitsu. Se eu não me engano, a última faixa é coral. É coral, não sei se é coral ou vermelha, não me engano. Mas, tipo, tem pouquíssimos atletas no mundo que tem essa faixa. E é coisa assim, tipo, acho que são os Grace e a pessoa tem, tipo, pegou a faixa com 80 anos, 70 anos, assim, Nossa. sabe? Então é muito demorado. E qual que é o processo para essa troca? O que tem que acontecer? Geralmente é pelo treino, o professor que te dá a aula ali, o faixa preta, seu faixa preta ali, professor que avalia se você está podendo treinar ou não, está podendo graduar ou não. Tem um tempo mínimo, né? Tem um tempo mínimo, tem um tempo máximo. Então, tipo, da faixa branca para azul acho que é 2 anos, da azul para roxa é mais 2. Aí, tipo, então tem um mínimo, só que não quer dizer que com 2 anos você vai pegar, pode ser que demore um pouco mais. Mas quem avalia, na verdade, é o seu treinador. Então, o seu faixa preta ali que avalia, você pode graduar ou não. Depois da faixa preta, a cada 3 anos você pega um grau. Então, tipo, fez 3 anos treinando, você pega um grau. Fez mais 3 anos, aí depois de um certo ponto é a cada 10, se eu não me engano. Então, vai ficando cada vez mais difícil, é mais por tempo, assim, sabe? Mas é sempre o que tá acima de você que decide. Então, tem sempre um faixa preta que decide ali o que vai acontecer com você. Que bacana. E isso mostra a constância, né? Porque não pode desistir. O legal, uma pergunta que eu sei que não tem resposta. Mas se é sempre quem tá acima de você que decide se você vai subir ou não, se a pessoa que recebeu com 80 anos morrer e é a única que tem a faixa, quem que vai decidir que vai subir? Vai ter que ver vindo de cima. Sempre tem um acima, não tem jeito. Sempre vai ter um mais graduado. Mas assim, é muito da equipe também, sabe? Então, tipo, o cara que tá ali, o Grace, que tá, sei lá, na vermelha, na coral, ele não fala nada assim na shootbox, ele fala só da equipe dele. Então, na minha equipe, no caso, é o Júlio, né, que é o faixa preta, eu sou marrom ainda, é o Júlio, que é meu treinador. Aí tem o Gustavo Gabriel, que é lá de São Paulo, tem o Cissão, tem o Charles, que são os faixa preta. Então, eles decidem quem tá abaixo e quem vai graduar. Aí, no caso deles, é o professor deles que decide quem vai graduar eles, sabe? Se eles vão graduar ou não. Sim. Então, tem sempre o seu professor, assim, sabe? Sempre... Ô, João, e qual seria o próximo passo do João, né, vulgo Sorriso? Aonde assim, que ele quer chegar? Eu acho que o sonho de todo atleta, todo lutador de MMA é chegar no UFC. Tem outros atletas, tem outros eventos grandes também, tão grandes quanto o UFC, mas o UFC é como se fosse assim, é o maior evento de MMA hoje referência na América, assim, sabe? Uhum. Se você for lá na Europa é o KSW, se você for na Ásia é o ONE. Então, tipo, tem outros eventos grandes também, mas eu acho que o principal foco assim, de todo atleta de MMA é o UFC mesmo, sabe? Então, o meu objetivo final é esse, de chegar no cinturão do UFC igual o Charles. Mas assim, a gente tem que focar no processo. Então, no momento, eu estou focado em evoluir nos meus treinos, evoluir cada dia mais, nas crianças também, poder proporcionar sempre um treino melhor para as crianças e aproveitando o caminho até conseguir chegar no objetivo final. É uma coisa que o Lima sempre fala, tipo, que a gente está inscrito já, a gente tem ele põe muito isso ali dentro, sabe? A gente tem muita fé em Deus ali, ele proporciona muito isso pra gente também, ele é uma pessoa que acredita muito em Deus.
Então, antes de toda a luta, assim, ele sempre fala pra gente, fala assim, ó, não se preocupe com resultados, o seu resultado tá escrito já, o que é seu, Deus já tá escrito, Deus já sabe, só vai lá e faz o que você tem que fazer, dá o seu melhor. Então, tipo, a gente tenta focar nisso, dar o nosso melhor todos os dias, que o nosso destino já tá escrito. É só a gente fazer o que tem que ter feito, que tá escrito já e alcançar, chegar lá. Que bacana. Isso é muito E bacana mesmo. uma pergunta burra, tá? Que eu não sei mesmo. Que nem no futebol, tem as ligas de cada país ou coisa do tipo, e tem a Copa do Mundo que compete ali entre diversas pessoas de vários países. Tem alguma coisa do tipo? É assim, ó, o maior evento do mundo, assim, que reúne todos os países é o UFC mesmo. Deve ser Então é mesmo. como assim, se fosse a Copa do Mundo do MMA, é o UFC. Então, tipo, é por isso que o objetivo final dos atletas é chegar no UFC mesmo, da maioria deles. E é ali que reúne tudo, é ali que reúne os melhores atletas do mundo. Era a minha dúvida mesmo se tinha algo acima do UFC, entendeu? Não, não tem. O maior hoje, em questão assim de popularidade e de evento assim, é o UFC mesmo, é o UFC. Que bacana. Vamos para as perguntinhas? Vamos lá. Então a gente sempre costuma dizer que essas perguntas não têm resposta certa. Vai ser apenas a sua visão sobre essas perguntas. Então, pra gente começar, o que é amor pra você? Ó, amor pra mim, eu acredito que é entrega. Eu definiria como entrega, sabe? Então, tipo, as pessoas têm o costume de relacionar amor com aquilo que elas querem pra elas, mas tipo, eu acho que é mais aquilo que você pode proporcionar pros outros, sabe? Então, tipo, eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que eu demonstrar amor, agir com amor, é fazer o melhor pra aquela pessoa que tá do meu lado, seja namorada, seja um amigo, até as crianças que eu dou aula, um parceiro de treino, família. É querer o melhor delas, querer o bem pra elas, dependente daquilo que você sente em relação a isso. Acredito que seja isso. E família, João? Família, eu acredito que vai um pouco além, assim, de sangue, assim, sabe? Família, eu acredito que seja aquelas pessoas que estão do seu lado, que desejando o seu bem, assim, sabe? Então, tipo, família são aquelas pessoas que estão felizes pelo seu sucesso, que acreditam no seu sucesso e são felizes pelo seu sucesso. Então, eu acredito que seja isso, sabe? Então, uma prima, caso da Eric, não são os primos, né? Minha família, tipo, tudo, além dos meus amigos de treino, tudo. Então, por isso que a gente engloba família em tudo isso, sabe? Sim, com certeza. E Deus? Deus, pra mim, é tudo. É, tipo, é o que manda em tudo, é o que comanda tudo. Eu acredito muito assim que é óbvio que eu acredito que eu tenho que andar pelas minhas próprias pernas, né? Eu acredito que eu tenho que fazer tudo por mim também, mas o que me move ali, que me levanta todos os dias, que eu demando minha gratidão, assim, é Deus. Então, eu acho que o que move, o que me dá essa força, essa vontade, esse sonho de estar na luta, e essa vontade de levantar todos os dias e correr atrás do que eu quero é Deus. Então, é tudo que se pode imaginar. E, João, deixa uma mensagem pro pessoal que está nos acompanhando, às vezes que desejem ingressar nessa carreira ou em qualquer outra, que todas as carreiras têm suas lutas, suas dores, suas dificuldades, né? Deixa uma mensagem pro pessoal. A mensagem que eu deixo aqui é que não desistam, independente do que você queira, sabe que você vai passar por dificuldades, vai ter momentos difíceis, não vai ter só momentos bons. E o negócio é focar no principal, focar no seu objetivo final e batalhar, ter constância todos os dias por aquilo, independente se for na luta, se for qualquer coisa que seja, num estudo, numa faculdade, numa carreira de uma loja, alguma coisa empreendedor assim. A gente focar naquilo que a gente quer e não desistir nunca, porque a gente vai ter dificuldades, a gente vai passar por coisas, a gente vai cair e ter que começar tudo de novo, mas se a gente não desistir, a gente consegue, só fracassa quem desiste. Olha, forte, hein? Só Então, fracasso não existe. É isso aí, João. Nossa gratidão, né, por você ter aceito o convite, ter disposto aí do seu tempo, que é tão corrido, né, principalmente quando vem pra cá. Fica o nosso agradecimento e eu peço, oro a Deus, para que Ele te dê muito e muito mais saúde, né, prosperidade, que Ele guie os seus passos. Inclusive foi o João que me apresentou Jesus, né? sério? Foi ele que me levou para a igreja. Então, assim, eu sou muito grata mesmo a Deus pela sua vida e eu desejo para você todo sucesso, né? Várias conquistas, várias vitórias aí para você. E muito obrigado mais uma vez por ter cedido um pouquinho do seu tempo, que é tão precioso. Agradecemos mesmo. Eu agradeço vocês pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do nosso projeto social.
nosso trabalho como luta, né? Porque a gente não tem tanto espaço assim para falar sobre isso. Geralmente são os atletas que estão lá no UFC já, são atletas maiores que costumam participar. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade e desejo todo sucesso a vocês também. Pessoal, a gente vai deixar o arroba do João também, do Instagram, para vocês acompanharem ele lá. Geralmente as suas lutas, né? Quando você luta, sai também na televisão, Sim, né? Ao vivo. Costumava passar na Band, agora eu não sei como vai ser, porque agora eu passei por uma outra cirurgia, estou um tempo sem lutar. Aham. Acredito que até o final do ano esteja lutando novamente. Então, a gente está aguardando agora a decisão como que eu vou lutar, tudo a respeito do Diego Lima, né? Sim. E aí, vamos ver como que vai passar, onde que vai ser, se vai passar na TV, se não vai ser fora, onde que vai ser. Esperando, estamos aguardando ainda. Mas vai atualizar o pessoal no Sim, Vai Instagram. atualizando. É. Pessoal, antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer ao nosso parceiro da Flex Life, Desenvolvimento de Sistemas, que esteve conosco até hoje, né? Então fica aqui nossa gratidão a toda a equipe da Flex. Vem novidades por aí. Nós estamos nos despedindo desse espaço maravilhoso que foi cedido aqui pela Flex. Então, nossa gratidão a toda a equipe, né, ao proprietário e a toda a equipe da Flex Life, tá bom? Fica aqui nosso agradecimento. Muito obrigada. E se você quer ser um parceiro nosso, nos procure pelo nosso Instagram, pelo canal aqui no YouTube. Então é só chamar e você terá sua marca divulgada aqui pelo canal Fazendo a Diferença Podcast. Tá ok? Venham fazer a diferença conosco. Tchau, tchau.